Olá, eu sou Carlos Orfan e esse é o canal do Sejus, Coletivo de Estudos Espiritismo e Justiça Social. Nós estamos dando continuidade ao estudo desse livro aqui de Dora Encontre, chamado Deus e Deus. Deus com letra maiúscula e Deus com letra minúscula. E para dar continuidade aos nossos estudos, hoje nós temos aqui a nossa companheira Suzy Leão, ela que é do Rio Grande do Sul, lá de Novo Hamburgo, vai falar com a gente hoje sobre o capítulo 5, que é Deus está na origem. Suzy, tudo bem com você? Tudo bom, Carlos? Um grande abraço para ti. Um grande abraço para todos e todas que estão aí nos ouvindo, nos acompanhando. Então, querido, eu vou fazer, Carlos, como eu sou um pouco subversiva, eu vou começar pelo final. Eu peço permissão para ti. Claro, e eu fica à vou vontade. eu vou ler um parágrafo que é o que fecha esse capítulo. E aí nós vamos conversar a respeito. Deus é, portanto, a fonte de todo o bem, o criador de tudo o que existe, a origem suprema do universo, a causa das causas, o absoluto e o incriado. Qualquer mal que possamos conceber ou praticar não chega a interferir na grandiosidade da obra divina. É apenas motivo de desgosto para nós mesmos. Daí a Dora termina com um poema. Causa. Viemos do teu regaço, para ti voltaremos, e em cada passo continuamos em ti. És causa passada, és origem presente, és sentido aqui. Eu fiz questão, Carlos, da gente começar por esse parágrafo e esse poema, porque eu acho que as pessoas já conseguem ter uma ideia muito clara do que a gente vai falar, né? Nesse capítulo, a Dora fala realmente sobre a origem do universo, a origem da vida e as teorias todas que surgiram e a teoria que nós, espíritas, avalizamos, né? Que é a teoria científica do Big Bang. E depois, na evolução das espécies, é a teoria de Darwin. Mas a Dora coloca coisas bem interessantes, Carlos. Ela coloca que o Russell Wallace, não sei se eu pronunciei direito, um cientista inglês, estava pesquisando, estava desenvolvendo o mesmo trabalho que o Darwin, na mesma época, eram contemporâneos e estavam estudando ao mesmo tempo. E os dois encaminharam os seus trabalhos para serem publicados pela universidade. Porém, o Darwin deu um viés ateísta ao seu estudo, né? A teoria de Darwin, ela exclui Deus do processo evolutivo das espécies. Nós, espíritas, para tu ver como a gente precisa ter uma certa maleabilidade diante da vida, porque senão a gente fica, oh meu Deus, então nós não somos darwinistas? Não, o espiritismo é darwinista, sim. Porém, colocando Deus no meio da coisa toda. O Darwin excluiu Deus e o Russell tinha colocado Deus na sua teoria. Ele era um cientista espiritualista. O que aconteceu? A academia publicou os dois trabalhos, porém quem foi incensado, digamos assim, pela academia e quem alcançou a fama foi o Darwin. Por quê? Até eu consigo entender, de repente. Eu até consigo fazer um jogo de empatia e entender e me colocar no lugar dos acadêmicos todos que estavam ali. É bastante delicado a academia defender alguma teoria
onde entra espiritualidade. Bastante delicado, porque envolve com... Ô, Suzy, envolve... e mais, Fala. e mais, ele tinha concepções de esquerda, socialistas também, né? Sim, eu tava vendo além de colocar Deus no processo, acreditar em Deus, ele também era socialista, né? Então, e provavelmente dois motivos para sim, excluí-lo do processo. Também. E provavelmente ele já era ambientalista, porque ele tinha um trabalho de pesquisa na área da agricultura. Se ele era socialista e pesquisava agricultura, evidentemente ele tinha uma visão ambiental a respeito. Né? Uma pessoa de preservação já naquela época, tu imagina, né? E realmente no século XIX foi quando a questão ecológica foi toda estudada e desenvolvida, né? Isso na Alemanha. Os pais da ecologia são os alemães. Por isso, aquela vez que o nosso PR foi querer dar lição de moral para os alemães a respeito da ecologia, eu fiquei com uma vergonha, tive vontade de me esconder num buraco, porque a Alemanha, foi na Alemanha que surgiu a ecologia. Bem, aliás, ele faz a gente passar vergonha todo dia, né? Todo dia, Carlos, todo dia. Todo dia a gente passa vergonha. Todo dia. Não resta um. Aí eu fiz um resuminho, sabe como eu sou? Eu gosto de fazer resumo dos... Tem um outro texto, que eu peço permissão também, um parágrafozinho, da página 74, que eu vou fazer uma leitura, que é bem interessante. Aqui. As pessoas, ela falando sobre as pessoas, os missionários, digamos assim, que vieram para o planeta Terra e que conseguiram descrever Deus da melhor maneira possível. Porque, Carlos, o que a gente está batendo a tecla que nós estamos batendo faz tempo é a questão do antropomorfismo, que é aquela teoria de que Deus é uma criatura, né? Um ser sentado numa nuvem. Olha aí, ó, tá quase tu, Carlos, sentado numa nuvem de barbinha, cavanhaque. Mas, enfim, essa ideia de humanizar Deus é o tal antropomorfismo que a gente luta diariamente para tentar vencer. Eu sei que é difícil, eu sei que a gente carrega muitas lembranças, a gente carrega vivências muito grandes, muito seculares até, né? Carregadas disso. Então, é difícil, mas é uma dificuldade que a gente tem que enfrentar e tentar vencer isso, né? Tirar essa coisa de imagem paterna, imagem de um protetor que abraça. Bem, aqui ela coloca uma coisa interessante. Ela diz: os que melhor descreveram Deus mostraram-no através de uma vivência que revelava a sua presença neles. Ou, se usaram de palavras, adotaram metáforas, analogias, poesia, mística. E aí a gente pode lembrar de Jesus, que foi o que mais fez esse tipo de forma, né, mística, através de metáforas, através de parábolas, para descrever o que, para a maioria das pessoas, é quase impossível descrever. É difícil se a gente não humaniza, né? Se a gente não imagina um Deus pessoa, um Deus homem, um Deus protetor, um Deus pai. Aí ela coloca que, então, esses que fizeram essas metáforas foram os que melhor descreveram Deus. Né? Bem, voltando então para o nosso capítulo. A gente sabe que a teoria da criação do universo, que nós, espíritas, seguimos até o presente momento, porque, né, nós estamos sempre seguindo a ciência. Se surgir uma nova teoria que a ciência assine embaixo, né, será a nossa teoria. É o Big Bang. Ok.
o que é que o Big Bang foi que através de um universo, e aí dessa explosão de matérias vão surgir planetas, os sóis e os sistemas planetários, enfim, surgir a vida. Isso é o que se sabe a respeito do nosso universo. O que ela coloca, e é também o que o Livro dos Espíritos coloca, é que Deus vem antes do Big Bang. Deus é a causa do Big Bang. Deus é aquele ponto onde aquela energia toda concentrada, ele é, digamos assim, a força, eu não saberia usar um termo científico adequado, mas, digamos, a força, a inteligência que impulsiona essa explosão. Então, nós não descartamos de maneira nenhuma, mesmo tendo o Big Bang como teoria, né, aceita pela ciência, é a teoria do momento, a existência de Deus. Existe, aqui eu vou abrir um parênteses, Carlos, existe um movimento bem interessante de cientistas espiritualistas agora, acontecendo neste momento, neste instante histórico que nós estamos vivendo. Um deles é um brasileiro muito conhecido, é o Marcelo Gleiser. Ele é premiado, o ano passado até ele recebeu um prêmio maravilhoso, que é um prêmio que é pela forma como ele associou a espiritualidade. É uma coisa muito linda isso, na verdade. É um momento bastante bonito. Ele é brasileiro, ele mora nos Estados Unidos, ele é físico, ele é astrofísico, cosmologista, cosmonauta, não sei se é o termo, mas ele estuda o cosmos, né? Então, eu acho que ele tem bastante de conhecimento muito grande para poder nos falar a respeito. E ele não exclui a existência suprema antes do Big Bang. Bom, depois ela fala bastante, uma parte bem longa a respeito da biografia do Russell, que foi uma coisa muito bacana. Eu vou assumir a minha ignorância, eu não sabia dessa história, não sabia que ele também, juntamente com o Darwin, no mesmo momento, tinha feito praticamente, né, sobre fauna e flora. Fala aqui. Suzy, ela detalha isso, ela diz que o Wallace teria mandado o seu trabalho para o Darwin, né? E Darwin analisando, aí ele vê que que a conclusão chegada é igual a dele. Então ela até fala de um problema ético, que ele fala, bom, eu estou diante aqui, eu vou ter que mandar esse trabalho também para a academia. Ele manda os dois, né? Os dois mandaram praticamente na mesma época. E pelo próprio Darwin, segundo a Dora fala no livro. Sim. Darwin é que manda os dois, né? Que coisa incrível, um fica esquecido, o outro vai adiante. Mas não porque Darwin quis, né? Não. A academia quis, aí alguém foi a quis. Academia, Mas não Darwin. Mas Carlos, eu consigo entender. O século XIX era um século que estava tentando barrar a questão religiosa que mandou no planeta durante tanto tempo e de uma forma muitas vezes cruel. Esse século estava negando isso, né? Eu consigo entender o que foi que aconteceu. Claro, foi uma pena, mas enfim. Hoje nós estamos aqui falando sobre isso, né? Então ele cumpriu, digamos assim, a sua tarefa, né? Bem, depois tem uma parte muito interessante que ela coloca sobre a origem, ela fala sobre o mal, digamos assim, e ela coloca que a origem do mal, porque nesse capítulo ela comenta aquela coisa que as pessoas muitas vezes, alguns ateus muitas vezes falam,
se existisse esse Deus que vocês falam, tão onipotente, tão isso, tão aquilo, tão generoso, tão justo, a maldade, as coisas humanas, o sofrimento, a maldade não existiriam. E ela coloca uma coisa bem interessante, que é a respeito, não é novidade para nós, né, espíritas, mas isso é bacana a gente ver escrito de uma outra forma. A questão da origem do mal, né, que existe o mal, duas ramificações do mal, né, aquele mal que é causado pelas coisas naturais e o mal que é causado pelo homem. Então, na verdade, o mal que é causado pelas coisas naturais, pelos elementos, pelas as questões da natureza, doenças e a própria morte, que muitas pessoas acham que é o mal, mas a morte ela é a outra face da moeda. Cada um de nós aqui já está com a sua passagem marcada. Então, não tem como colocar isso como um mal, né? Isso faz parte da vida. A morte faz parte da vida. E eu acho que precisamos falar sobre isso. Muitas vezes eu vejo espíritas não conseguindo falar sobre a morte, né? Como se, poxa, vamos exercitar esse tipo de diálogo também, né? E o mal executado pelo homem, o mal que provém das ações humanas, desde que nós fomos criados até agora e para todo sempre, nós seremos livres, nós temos o livre-arbítrio. Então, nós não podemos exigir que este Deus que nos deu a liberdade, nos tolha, né, para que a gente não faça o mal. Nós somos livres. Nós vamos ter que aprender a desenvolver isso, a escolha, aprender a ter a responsabilidade para lidar com essa liberdade. Essa parte do livro eu achei bastante legal. Inclusive, um detalhe que eu gostaria de colocar, quando se fala nos flagelos da natureza, nas coisas, tipo enchentes, né, aquelas coisas todas que a gente vê, em alguns casos, Carlos, existe a mão do homem também. O que está acontecendo em Minas Gerais, o que está acontecendo, os flagelos todos, principalmente de inundação, isso tudo tem a ver com a mão do homem, com a maneira grotesca que o ser humano trata a natureza, né, em detrimento do equilíbrio. E então, a natureza não está se vingando, a natureza ela simplesmente busca de volta porque ela é muito mais forte do que nós. E aí, uma coisa que a gente precisa colocar e fazer esse exercício de humildade diante da natureza. Os elementos são muito mais fortes do que nós, né? Então, quando a gente mexe de forma irresponsável com os elementos, eles buscam de volta, porque a natureza é muito maior e muito mais imponente, né? Então, eu só fiz esse parênteses porque agora que a gente está nessa época de mudanças climáticas, esse processo todo, é bom que a gente saiba que essas mudanças climáticas, elas têm a mão humana. Elas fazem parte, nós através do nosso livre-arbítrio, nós devastamos tanto que agora nós vamos sofrer as consequências, né, de várias formas, que aparentemente vai parecer um mal natural, mas não, tá lá a mãozinha do homem, né, deixando a sua marca. Bom, Carlos, basicamente era isso. Eu não acho... eu acho que eu tenho mais um... Aqui, ó. Aqui, tem um texto, um parágrafozinho pequeno, tá? Aqui. Nem a ciência precisa ser materialista. Isso é para enunciar aquilo que eu estava te dizendo a respeito do Marcelo Gleiser, né, do cientista. Nem a ciência precisa ser materialista, nem a religião precisa ser fundamentalista. Então, nós, espíritas, estamos tentando fazer aquele exercício de desenvolver a nossa espiritualidade, de
desenvolver o nosso contato com Deus e, ao mesmo tempo, desenvolver a nossa racionalidade, nós precisamos sempre estar abertos a isso. A ciência não precisa ser extremista, materialista e cortar a espiritualidade, e a espiritualidade não precisa ser fanática, né? Fanática, fundamentalista, de negar as coisas da ciência. E Deus pode estar presente em ambas as formas de aprender a realidade, que é una, animada pela seiva divina. Eu achei muito bonito. A Dora é muito poética na escrita dela. Ela é muito, né, muito doce, assim, muito poética na forma de escrever. E ela canta e toca violão, sabia? Canta, ela tem uma voz linda, linda. Nós estivemos juntos lá em Bragança sofrendo. Paulista. Estivemos lá naquele dia em Bragança e ela cantou e tocou violão pra gente. Ela tem uma alma Muito legal. artística. Muito legal. Que legal. Eu vi que ela foi para... Agora vou desviar o assunto só porque tu falou. Eu vi que ela esteve no Maranhão, se eu não me engano, agora. Ela andou bastante, eu não sei. Não sei se foi Maranhão. Não, eu não sei se foi Maranhão, acho. Alagoas, talvez. Não sei. Mas ela esteve no Nordeste agora, juntamente com alguns espíritas do Sejus. Eu achei sensacional. Sensacional. Bacana, né, Carlos? É legal. Bacana. Suzy, mas é isso mesmo. Nós chegamos aqui nos 20 minutos propostos, né, que nós estamos tendo agora para cortar para 20 minutos. Mas é isso, né? Essa parte do livro, a Dora enfatiza muito essa dificuldade nossa, mais do que uma dificuldade, uma angústia, uma dor da gente não conseguir compreender algo que seja, que não tenha início, não teve início, né? Algo incriado, né? Que sempre existiu. Né? É uma dificuldade muito, muito grande, porque até a eternidade a gente mais ou menos que dá para entender. A gente nasceu, foi criado por Deus, teve um nascimento, um ponto de partida, e aí vai para a eternidade. Até que dá para entender. A imortalidade, mas a eternidade, algo que não teve início, algo incriado, né? É uma coisa difícil para a gente entender. Então, essas dores que acontecem quando a gente vai se debruçar, tentar entender um pouco o nosso Criador. Então, mas esse capítulo, pelo menos, acalma um pouco o nosso coração, esse livro de entender, olha, vamos fazer várias reflexões aqui, mas entender a gente não vai, né? Esquece. Não é nessa vez que a gente vai entender o que exatamente é essa em alguns momentos, Carlos, a gente tem que ter a humildade para dizer o seguinte: eu fui até aqui, por enquanto isso me basta, e eu não vou me descabelar, eu não vou bater com a cabeça na parede, se eu não vou partir para ser agora, eu vou ser ateia porque eu não entendi. Tem pessoas que fazem isso, pelo simples fato de não terem entendido ou não terem aceitado a sua própria limitação de não entender, que é a nossa limitação, aí negam, né? Ela comenta isso também nesse capítulo, ela fala do niilismo. Exatamente. Que também, né, no século XIX foi aquela coisa toda de negar e negar e negar. Então, já que eu não entendo, eu anulo, eu nego, né? Mas no nosso caso, eu acho que a gente está no caminho certo. A gente está estudando, né? E estudar juntos é uma das melhores coisas. Coisas. E você viu que esses dias, ontem e hoje, entraram bastante gente. Eu ia várias pessoas no grupo. Eles estavam, inclusive, tinha pedidos que era de dezembro, eu não tinha visto ainda, acabou passando. E durante o mês de janeiro está entrando bastante gente. Tem gente saindo também, mas tem muita gente buscando o Sejus para estudar. Isso é muito bom para todos nós. Sim, maravilhoso. Durante os estudos, muitas vezes, a gente mexe com coisas que até nos machucam, porque um estudo coletivo, ele tem que estar com muita jogo de cintura e muita flexibilidade, e tem que deixar
a vaidade de lado, porque os olhares são múltiplos e as opiniões são múltiplas. E tem pessoas que acho que não estão prontas ainda para esse tipo de abordagem. Se sentem, às vezes, sei lá, melindrados ou sei lá o quê. Mas o grupo em si, ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Eu espero que a gente consiga levar adiante, registrar esse momento, que é um momento único, um momento maravilhoso do espiritismo no Brasil. Então, é isso, Carlos. A tarefa é boa. Ô, Suzy, foi uma alegria estar com você mais uma vez. Você enriquece bastante as nossas reflexões aqui no canal, no grupo. Nós queremos dizer para os nossos companheiros do grupo, do Sejus, e aqueles que também não estão no grupo, que nos assistem eventualmente, que estudar a doutrina espírita com um viés progressista, com um viés de justiça social, com um viés de direitos humanos, com um viés de tolerância, de inclusão, de amor, né, de paz e de justiça, isso tudo é muito positivo. Porque nós sabemos que o mundo vai se transformar, porque nós vamos nos transformando aos poucos. Mas nós precisamos acelerar esse processo para fazer com que o mundo regenerado chegue, né, o mais depressa possível entre nós. Então, eu quero agradecer você mais uma vez, Suzy. Quer ter alguma palavra final? Não, eu queria realmente fazer, então, esse convite aos que estão nos assistindo, a todos e todas, que juntem-se a nós, né? Que nos procurem o canal do Sejus no YouTube, a página do Sejus no Facebook. Eu tenho o meu próprio canalzinho, onde eu boto os meus videozinhos. A Suzy e outros coletivos também importantes, né? Que tem. Claro, tem à esquerda. Gente maravilhosa. Tem vários grupos aí se formando, isso é muito bom. Né? Abre Paz. Tem gente maravilhosa. Eu acho que a gente precisa agora, Carlos, se juntar. Que bom, que a gente se juntou. É isso aí. Um abraço. Fica com Deus, bom descanso a vocês todos que nos acompanham até agora. Um grande abraço também. Até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau. Um beijo em todos. Tchau, tchau. Acho que foi. Eu não posso dar porque eu não sei. Não foi. Aqui a internet não está muito boa. Na sua fala deu umas falhadas também. Nós estamos com um problema, porque está chovendo muito, né? Esses dias eu não consegui gravar. A semana passada com o Patrick foi um problema. Depois teve outro problema com outro, enfim. Então está meio complicado. Mas olha, foi legal. Na média, o que a gente está fazendo é heróico. O que a gente está fazendo é heróico. É um espaço de resistência também. É um trabalho de resistência, um trabalho de doação, um trabalho voluntário lindo. Sabe? Eu acho que a gente também tem que aceitar as nossas próprias limitações, os nossos limites, e não tentar forçar, porque senão a gente vai adoecer, sabe? E a gente não pode ficar bem. A gente tem que ficar bem, né? A gente tem que ficar bem para poder seguir em frente. É verdade. Um abraço. É isso aí, Suzy. Falar em ficar bem, fique bem. Fique bem. Quase bem. Um abraço. Beijo para você. Tchau. Tchau, querido.